Você provavelmente gasta horas todos os fins de semana tentando eliminar essa praga da sua calçada, do seu quintal, do canteiro de flores. Você arranca, você joga veneno, você xinga, você reclama que ela sempre volta. Mas você sabia que seus antepassados, seus bisavós, as pessoas que viveram antes da farmácia existir, rezavam para encontrar essa mesma planta? Isso mesmo que você ouviu. O que você chama de mato indesejado, de erva daninha, de praga que insiste em brotar, era considerado uma bênção. Era o remédio de emergência. Era a salvação quando epidemias varriam vilas inteiras. Hoje eu vou te mostrar a erva que salvou comunidades quando os remédios não existiam, quando não tinha posto de saúde, quando não tinha antibiótico, quando a única coisa entre a vida e a morte era o conhecimento das plantas. E eu vou te contar por que a indústria farmacêutica quer que você continue chamando ela de lixo, continue arrancando, continue destruindo o que poderia te salvar. Porque se você soubesse o poder que essa planta tem, você nunca mais compraria metade dos remédios que entula em seu armário. Antes de continuarmos, se você quer resgatar a saúde raiz, simples e eficiente que se perdeu no tempo, se inscreva agora. Seja bem-vindo à velha guarda da Botica Natural. A planta que eu estou falando é a tanchagem, Plantago major para quem gosta de nome científico. Mas na sabedoria popular, ela tem dezenas de nomes. Tansagem, transagem, língua de vaca, 7 nervos. E em cada nome desses tem uma história, tem uma família que se curou, tem uma avó que salvou o neto com um chá feito às pressas no meio da noite. Essa planta cresce em qualquer lugar. Na beira da estrada, no meio do concreto rachado, no cantinho esquecido do jardim. E sabe por quê? Porque ela é resistente, ela é forte, ela sobrevive onde quase nada sobrevive. Mas antes de eu te ensinar como usar, antes de eu te passar o conhecimento que está sendo perdido, deixa eu te fazer uma pergunta que pode doer um pouco. Por que será que a gente ficou tão fraco? Por que será que a menor gripe já manda a gente correndo para a farmácia? Por que será que temos armários cheios de remédio, mas nunca estamos realmente saudáveis? Eu vou te dizer. Porque a gente criou uma dependência perigosa. A gente esqueceu que somos parte da natureza. A gente esqueceu que nosso corpo foi feito para reconhecer as plantas, para se curar com o que vem da terra. E olha, eu não estou aqui romantizando o passado, dizendo que antigamente era tudo perfeito. Não era. As pessoas morriam de coisas que hoje a gente cura fácil. Mas sabe o que elas tinham que a gente perdeu? Autonomia, conhecimento, a capacidade de não entrar em pânico quando a farmácia fecha, quando o remédio acaba, quando o preço sobe. Elas sabiam se virar. Elas sabiam olhar para o chão e reconhecer a cura. A maioria das pessoas hoje morre de sede ao lado da fonte porque esqueceu como ler a natureza. E não é sua culpa. Nos ensinaram que saúde vem em caixa de plástico, não do chão. Nos ensinaram que remédio tem que ser caro, ter nome complicado, vir de laboratório. Nos ensinaram a desconfiar do que é simples, do que é gratuito, do que está acessível. Porque se você souber que pode colher sua própria cura no quintal, quem é que vai lucrar com isso? Agora presta atenção, porque aqui começa a sabedoria antiga. Tem um conceito que os velhos conheciam muito bem e que eu chamo de ouro do mato. Assim como o peixe mais saboroso se esconde onde ninguém olha, nas pedras, nos troncos submersos, o remédio mais forte nasce onde ninguém planta. As plantas medicinais mais poderosas não são aquelas que você cultiva com cuidado, que precisa de adubo especial, que só cresce em condições perfeitas. São aquelas que ninguém quer, aquelas que brotam sozinhas, aquelas que você tenta matar e elas voltam mais fortes. E por que isso acontece? Porque a força de uma planta está diretamente ligada à sua capacidade de sobrevivência. A tanchagem sobrevive ao pisoteio. As pessoas passam por cima dela todos os dias.
E ela continua lá. Ela sobrevive ao sol forte do meio-dia. Ela sobrevive à falta de água. Em alguns lugares, ela até sobrevive ao veneno que jogam para tentar matá-la. Agora imagina o que essa força faz dentro do seu corpo. Imagina o que essa resiliência, essa capacidade de regeneração, pode fazer nas suas células, no seu sistema imunológico, nas suas mucosas inflamadas. Os antigos sabiam disso. Eles observavam a natureza com respeito, com atenção. Eles não tinham microscópio, não tinham laboratório, mas eles tinham algo que a gente perdeu. Eles tinham tempo. Tempo para observar. Tempo para testar. Tempo para passar o conhecimento de geração em geração. E um dos conhecimentos mais preciosos que eles guardavam era sobre a tanchagem. Essa planta salvou vilas inteiras durante epidemias respiratórias. Quando a gripe espanhola varreu o mundo no início do século XX, sabe o que muitas comunidades interioranas usaram? Tanchagem. Ela era o remédio de peito, o remédio de garganta, o remédio de pulmão. Quando a tosse teimava em não passar, quando o catarro engrossava e dificultava a respiração, quando a febre subia e não tinha médico por perto, era para a tanchagem que as mães corriam. E funcionava. Não por milagre, não por fé, mas porque essa planta tem propriedades que a ciência moderna está apenas começando a entender. Ela é anti-inflamatória, antibacteriana, expectorante, cicatrizante, imunomoduladora. Tudo isso numa plantinha que você chama de praga. Deixa eu te ensinar como usar esse tesouro que está crescendo debaixo do seu nariz. Primeiro, você precisa saber identificar corretamente. A tanchagem tem folhas ovais, com nervuras bem marcadas que saem todas da base, como dedos de uma mão aberta. Geralmente são de 5 a 7 nervuras, por isso alguns chamam ela de 7 nervos. As folhas crescem em roseta, bem rente ao chão, e quando você aperta a folha entre os dedos, ela libera um suco levemente viscoso, meio mucilaginoso. Esse é um dos seus poderes. Essa mucilagem é o que acalma, cicatriza e protege as mucosas do seu corpo. Agora vem a parte que pouquíssima gente sabe, mas que faz toda a diferença. Antes de colher, você respeita a planta. Não arranca com raiva, não puxa com pressa. Você se abaixa, você observa qual folha está mais vigorosa, mais verde, mais saudável. Você agradece mentalmente. Pode parecer bobagem para quem não conhece, mas os antigos sabiam que a energia com que você colhe interfere na energia que você vai receber. E então, você colhe apenas o que vai usar. Não desperdiça, não acumula. A natureza é generosa com quem respeita. Para fazer o chá tradicional, o elixir de emergência que era usado em casos de infecções respiratórias, você vai precisar de 7 folhas frescas e bem lavadas. Coloca num recipiente de vidro ou cerâmica, nunca alumínio. Despeja meio litro de água fervente por cima. Abafa bem com um prato em cima e deixa descansar por 15 minutos. Esse tempo é importante. É o tempo que os princípios ativos precisam para se libertar da planta e se misturar com a água. Depois desses 15 minutos, você coa e bebe ainda morno, sem açúcar, sem adoçante. Pode adicionar um fio de mel se realmente precisar, mas o ideal é puro. Esse chá, tomado 3 vezes ao dia, tem o poder de limpar os pulmões, desinflamar a garganta, fortalecer o sistema imunológico e facilitar a expectoração. Mas não é só para isso que serve. A tanchagem também é um remédio poderoso para o sistema digestivo. Ela protege a mucosa do estômago, ajuda em casos de gastrite e úlcera, combate infecções intestinais e regula o trânsito. Um único chá, múltiplos benefícios. Enquanto um remédio químico trata um sintoma, essa praga limpa 5 sistemas do seu corpo de uma vez só. Tem outra forma de usar que é ainda mais potente para feridas e inflamações externas. Você pega as folhas frescas, lava muito bem,
Amassa num pilão ou mesmo com as mãos até virar uma pasta verde. Essa pasta você aplica diretamente sobre feridas que não cicatrizam, picadas de inseto, queimaduras leves, furúnculos, abscessos. O efeito é impressionante. A dor diminui quase imediatamente. A inflamação reduz e a cicatrização acelera de forma notável. Isso porque a tanchagem tem um composto chamado alantoína, que estimula a regeneração celular. Os antigos curadores, as benzedeiras, as parteiras, sempre tinham tanchagem no quintal, ou sabiam exatamente onde encontrar. Porque num tempo onde não tinha pronto-socorro, onde não tinha antibiótico de farmácia, essa planta era a diferença entre salvar ou perder uma vida. Tem relatos históricos de comunidades quilombolas que usavam a tanchagem como base de quase todos os tratamentos. Tem registros de imigrantes europeus que trouxeram esse conhecimento e adaptaram para as espécies que encontraram aqui no Brasil. E sabe o que é mais impressionante? A ciência moderna, com toda sua tecnologia, está confirmando o que os antigos já sabiam. Pesquisas recentes mostram que a tanchagem tem ação comprovada contra bactérias resistentes, aquelas que não respondem mais aos antibióticos comuns. Ela tem propriedades antivirais. Ela tem capacidade de modular a resposta imunológica sem suprimir nem superestimular. É um equilíbrio perfeito que a natureza levou milhões de anos para desenvolver e que nenhum laboratório consegue replicar. Mas mesmo com todas essas comprovações científicas, mesmo com estudos publicados em revistas internacionais, a tanchagem continua sendo ignorada, continua sendo arrancada, continua sendo envenenada. E por quê? Porque ela é gratuita, porque ela cresce sozinha, porque ela tira o lucro de quem vende remédio. É mais negócio manter você dependente de um xarope caro que você precisa comprar todo mês do que te ensinar que existe uma planta no seu quintal que faz o mesmo trabalho de graça. Agora eu sei que tem gente pensando se é seguro usar, se não vai fazer mal, se não é perigoso confiar numa planta em vez de um remédio aprovado. E eu entendo a preocupação. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Meus avós viveram mais de 90 anos usando isso. Meus bisavós, os pais deles. Gerações e gerações se curaram com tanchagem. Quem somos nós, com toda a nossa modernidade cheia de efeitos colaterais, para duvidar de um conhecimento que atravessou séculos? Claro que existem cuidados. Gestantes devem evitar o uso interno de qualquer planta medicinal sem orientação. Pessoas com condições graves de saúde devem sempre informar o médico sobre o que estão usando. E nunca, jamais, se automedique achando que planta não tem poder. Planta tem poder, sim. É medicina. Medicina antiga, testada, eficaz. E toda medicina merece respeito e bom senso. Mas o que eu vejo hoje me entristece profundamente. Eu vejo pessoas gastando fortunas com remédios para infecções de repetição, para alergias crônicas, para problemas digestivos, enquanto arrancam a solução do próprio quintal. Eu vejo gente colocando veneno na calçada para matar o que poderia curar a família inteira. Eu vejo o conhecimento se perdendo porque ninguém mais quer ouvir os velhos. Ninguém mais quer aprender com quem viveu antes da farmácia virar templo. E eu te faço um convite. Se você chegou até aqui, se isso fez sentido, se alguma coisa dentro de você reconheceu essa verdade, então você faz parte de uma resistência. Uma resistência contra o esquecimento, contra a dependência, contra a ignorância programada. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque eu vou continuar trazendo esses conhecimentos que estão sendo apagados. Você não está sozinho nessa jornada de resgatar a sabedoria ancestral. Tem uma comunidade inteira aqui caminhando junto. Seja bem-vindo à velha guarda da botica. E agora, deixa eu te contar uma história que resume tudo isso. Conheci uma senhora, Dona Maria, que morava num sítio lá no interior de Minas. Ela tinha sido parteira a vida toda. Tinha trazido ao mundo mais de 200 crianças.
E quando eu perguntei qual era o segredo dela para nunca ter perdido uma mãe, nem um bebê em tantos anos, sabe o que ela respondeu? Tanchagem. Ela dava o chá para as gestantes nas últimas semanas, para fortalecer e limpar. Depois do parto, usava as folhas amassadas para cicatrizar mais rápido. Se o bebê nascia com alguma infecção no olhinho, era água de tanchagem para lavar. Se a mãe tinha mastite, era compressa de tanchagem. Dona Maria morreu com 97 anos, lúcida até o último dia. E sabe o que ela me disse antes de partir? Que o maior pecado da modernidade foi transformar saúde em mercadoria e ensinar as pessoas a terem vergonha do simples. Ela me fez jurar que eu ia continuar passando esse conhecimento adiante. E é isso que eu estou fazendo aqui com você hoje. Então, na próxima vez que você vir essa planta crescendo na fresta do muro, na beira da calçada, no cantinho esquecido do quintal, não use o enxadão. Usa a gratidão. Abaixa, observa, reconhece. Ali está um remédio completo, testado por séculos, aprovado pela natureza, oferecido de graça. Ali está a prova de que a cura não precisa ser cara nem complicada. Ali está a resistência verde, insistindo em brotar mesmo quando você tenta matá-la, porque ela sabe, no seu DNA vegetal, que você vai precisar dela um dia. E quando esse dia chegar, quando você ou alguém que você ama estiver precisando, você não vai estar perdido. Você vai saber onde encontrar. Você vai saber como usar. Você vai ter recuperado um pedaço do conhecimento que quase se perdeu. E isso, meu amigo, isso não tem preço. Isso é liberdade. Isso é poder. Isso é voltar a ser humano de verdade, integrado com a terra que te sustenta. Então eu te deixo com essa reflexão. A erva que salvou vilas de epidemias está crescendo no seu quintal. A medicina que seus antepassados usaram para sobreviver está sendo chamada de praga. E você tem uma escolha: continuar ignorando, continuar destruindo, continuar dependente, ou resgatar, aprender, se libertar. A escolha sempre foi sua e sempre será.